Fala galera, eu sou Ernesto Carrillo, sejam bem-vindos ao canal Ultramania de Correr. Você sabe a diferença de altimetria para altitude? Não? Cara, tem muita gente que se confunde aí. A gente volta já já então falando um pouquinho sobre altimetria e altitude. Bom galera, é muito comum você escutar corredor de montanha e trilha falar de altimetria, altitude, mapa altimétrico da prova, porque o corredor de montanha ele tem que entender, ele tem que saber o que é isso, o que é a altitude máxima da prova, qual é a altimetria, o acumulado positivo, o acumulado negativo, ou o acumulado da prova, para ele poder saber traçar uma estratégia para a prova que ele vai fazer. Ele, por exemplo, com o perfil altimétrico, o mapa altimétrico, ele consegue ver se ele tem uma subida muito forte ou uma descida muito forte, ou se ele vai ter, por exemplo, um trecho plano que vai dar para ele desenvolver a corrida dele. Então, ele sabendo ler isso, ele consegue traçar uma estratégia legal para fazer a prova dele. Bom, primeiro eu vou falar da altitude, cara. O que é altitude? A altitude é o seguinte, é você pegar o nível médio do mar, traçar uma linha vertical e se você traçar uma linha vertical no caso da prova, ver qual é o ponto mais alto. Então, usando a La Mission como exemplo, você tem os 80K da La Mission, que é uma prova de montanha, e passa pela Serra Fina, ela tem a Pedra da Mina como ponto mais alto. E a Pedra da Mina tem 2.798 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, a altitude é a altura do ponto mais alto da prova em relação ao nível do mar. Tá? Então, no caso da Serra Fina, o ponto mais alto da prova é a Pedra da Mina, que fica a 2.798 metros de altitude. Para falar da altimetria, cara, eu vou estar usando aqui pelo menos uns 3 perfis altimétricos aqui da La Mission, os 80K, da KTR Ilhabela e da Patagônia Runner. E vou usar alguns dados também da Mont Blanc para a gente ter uma noção de ganho, de perda, de acumulado. Bom, para mostrar para vocês aqui e falar um pouquinho sobre a altimetria, eu vou usar o mapa da La Mission, dos 80K da La Mission, para vocês terem uma ideia. Então, se vocês olharem aí, você vê que tem a cidade de Passa Quatro, onde é a largada da La Mission, que está a 938 metros de altitude em relação ao nível do mar. E tem a Pedra da Mina lá em cima, com 2.798 metros de altitude em relação ao nível do mar. Se a gente fosse colocar a Pedra da Mina em relação a Passa Quatro, essa altitude cairia para 1.800 e alguma coisa aí, que seria a altitude da Pedra da Mina em relação a Passa Quatro. Vocês estão vendo que o mapa é todo serrilhado, é o trajeto da prova. A gente sai lá de Passa Quatro, passa pela Flona com um ponto mais alto de 1.370, Quarto Círculo com 2.000, Capim Amarelo, Pedra da Mina, Paiolinho, passa pelo Campo do Muro, que é a última subida forte, e termina em Passa Quatro. Para vocês terem uma ideia, o acumulado positivo dessa prova, ou seja, todas essas subidas, todos os somatórios de subidas, é de 5.160 metros. Então você tem, ao longo dos 80 km, você tem um acumulado positivo de 5.160 metros. Eu vou pegar aqui agora da Patagônia Runner 2018, né, das 100 milhas, e aí você vê lá San Martín a 600 metros de altitude em relação ao nível do mar, e aí você logo em 20 km você vai a 1998, se eu não me engano, que é no Pais del Filo, que é o ponto mais alto. Eu havia falado que era o Colorado, mas não é, o Colorado é o segundo ponto mais alto. E você saindo de 600, você tem um ganho em 20 km de 1.300 metros aproximadamente. Ou seja, em 20 km você sobe 1.300 metros. Então, e ao longo da prova você vai tendo ganhos e perdas, né? E o acumulado positivo dessa prova é de 9.039 metros. Então, ao longo das 100 milhas, você acumula um positivo de 9.039 metros. Bom,
Eu vou usar agora um perfil altimétrico aí que eu peguei na internet de uma das provas da KTR, a KTR Ilhabela. Eu não sei o ano, é só um exemplo que eu estou usando. E aí nesse perfil dá para você perceber, você vê que a prova ela sai do nível do mar, né? E vai até a altitude máxima de 945 metros. Ou seja, o ponto mais alto da prova tem 945 metros em relação ao mar. E você vê que o ganho altimétrico, o desnível positivo é de 1.065 metros. E o desnível negativo, né, a descida, 1.070 metros. É até maior do que o positivo, ou seja, você desce mais do que sobe. 5 metros, mas você desce mais 5 metros do que sobe. Então dá para você perceber, ver bem essa diferença. Você tem um ponto mais alto da prova de 945 metros em relação ao nível do mar, porém a sua altimetria é de 1.065 metros, ou seja, o acumulado que você fez de subida para chegar nesses 945 metros, acumulou 1.065 metros de subida. Beleza? Por que você tem que entender isso? Porque isso é que vai te dar uma ideia de como você vai fazer a sua prova, onde você vai aumentar a sua velocidade, onde você vai ter que segurar um pouco mais, porque você tem uma subida mais forte. Agora eu estou mostrando aqui um gráfico que é da página da Mont Blanc, que é da CCC, que é uma das provas da Mont Blanc, que tem 101 km. Ela tem 6.100 metros de acúmulo positivo, né? Então você vê aí que é uma provinha dura, né? É uma provinha bem pesada. E aí tem outras informações aqui, quantidade de poste de assistência, tempo máximo de prova, 26 horas, a largada, um número máximo de pessoas. Mas o importante é isso aqui, são os 6.100 metros de altimetria. Tem prova como a La Mission, por exemplo, aqui no Brasil, que é uma prova com uma altimetria pesada, né? 5.100 e poucos metros de acumulado. Então você tem que saber dosar, cara, saber a hora que você vai soltar a perna, saber onde você tem que segurar mais, saber mais ou menos o tempo que você vai levar em cada trecho. Então isso faz parte da estratégia, você traçar essa estratégia para poder fazer uma boa prova. Então é importante você conhecer o mapa altimétrico da sua prova. Sempre que você for se inscrever numa prova, olha, vê o mapa altimétrico, dá uma estudada, estuda e praticamente decora aquilo, cara, porque em algumas provas você tem altimetria no número de peito, outras provas não tem, então você tem que saber aonde você está, você tem que entender mais ou menos aonde você está, para você estar ali dosando, você saber a quilometragem, eu vou passar pela Pedra da Mina no quilômetro 30 e qualquer coisa, então entre o quilômetro 20 e pouco e 30 você já sabe que você vai subir tal lugar, entendeu? É você traçar essa estratégia, ler o mapa altimétrico da prova, entender do mapa altimétrico e traçar a sua estratégia, beleza? Bom, é isso, galera. Espero aí ter ajudado a esclarecer um pouquinho aí o que é altimetria, altitude e a importância de saber ler o mapa altimétrico lá para te ajudar na prova. Você fazer uma boa prova a partir do estudo da altimetria lá da sua prova, beleza? Queria agradecer você que seguiu esse vídeo até o final, você que nos acompanha no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica no botãozinho vermelho e se inscreva. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.